A psicologia do silêncio. Por que quem fala menos tem mais poder? Existe uma razão pela qual algumas pessoas entram em uma sala e conseguem ser percebidas sem dizer quase nada. Elas não falam mais alto. Não tentam impressionar. Não explicam cada decisão. Não respondem a toda provocação. E, ainda assim, existe alguma coisa nelas que faz os outros prestarem atenção. Enquanto algumas pessoas gastam energia tentando demonstrar força, outras simplesmente permanecem em silêncio. E é aí que começa um dos princípios psicológicos mais poderosos do estoicismo. Quanto menos você precisa provar quem é, mais difícil se torna controlar você. Observe sua própria vida. Quantas vezes alguém disse alguma coisa e você sentiu uma necessidade imediata de responder? Quantas vezes explicou uma decisão que nem precisava de explicação? Quantas vezes revelou seus planos antes de realizá-los? Quantas vezes perdeu uma discussão porque falou no momento em que deveria apenas observar? Talvez você não esteja perdendo poder porque fala pouco. Talvez esteja perdendo porque fala antes de pensar, explica antes de ser questionado e reage antes de compreender. Hoje você vai conhecer 7 princípios estoicos sobre o poder do silêncio. E preste muita atenção no último. Porque existe uma diferença gigantesca entre ficar calado por medo e escolher o silêncio porque você possui controle. Quando você entende essa diferença, o silêncio deixa de parecer fraqueza. Ele se transforma em presença. Vamos começar. Princípio 1. Quem reage imediatamente entrega o próprio controle. Imagine 2 pessoas sendo provocadas. A primeira reage imediatamente. O rosto muda. A voz aumenta. Ela tenta se defender. Começa a explicar. Ataca de volta. Em poucos segundos, quem provocou descobre exatamente onde tocar novamente. Agora imagine a segunda. Ela ouve. Observa. Permanece alguns segundos em silêncio. E apenas depois decide se aquilo merece uma resposta. Quem parece estar no controle? É aí que muitas pessoas confundem agressividade com força. Quem explode rapidamente não necessariamente demonstra poder. Muitas vezes demonstra previsibilidade. E uma pessoa previsível emocionalmente é fácil de controlar. Basta descobrir qual botão apertar. A provocação entra. A reação sai. Como uma máquina. O estoicismo propõe exatamente o contrário. Entre aquilo que acontece e aquilo que você faz, existe um espaço. E dentro desse espaço está uma das maiores formas de liberdade que alguém pode desenvolver. A capacidade de escolher. Por isso, antes de responder alguma coisa que mexeu com você, crie um intervalo. Pode ser 4 segundos. Pode ser 10. Pode ser 1 hora. Pode até ser nenhuma resposta. Pergunte: estou respondendo porque preciso, ou porque meu ego não suporta ficar em silêncio? Essa pergunta pode evitar muitas decisões ruins. Porque algumas batalhas só existem enquanto você aceita participar delas. E muitas provocações morrem quando não recebem aquilo que procuravam. Uma reação. Princípio 2. Quem fala demais revela demais. Existe uma espécie de exposição que parece inocente. Você encontra alguém. Conversa. E começa a contar. Seus planos. Suas inseguranças. Seus próximos passos. Seus problemas. Aquilo que está tentando construir. Aquilo que teme perder. Aquilo que ainda não conseguiu superar. Quando percebe, a pessoa sabe coisas sobre você que talvez nunca precisasse saber. Isso não significa que você deve se tornar paranoico. Nem viver desconfiando de todos. Significa entender uma regra simples. Nem toda informação sobre você precisa ser pública. Informação também é poder. Quando alguém conhece suas inseguranças, sabe o que pode ferir. Quando conhece desesperadamente aquilo que você deseja, sabe aquilo que pode usar para pressionar você. Quando conhece todos os seus planos, acompanha cada tentativa antes mesmo de existir resultado. O silêncio protege aquilo que ainda está crescendo. Uma semente não precisa anunciar que está crescendo. Ela cresce. Depois aparece. Faça o mesmo com certos aspectos da sua vida. Você não precisa dizer: agora vou mudar. Mude. Não precisa dizer: vou começar a estudar. Estude. Não precisa dizer: dessa vez ninguém vai me reconhecer. Construa até isso se tornar evidente. Existe uma diferença entre esconder sua vida por medo e preservar aquilo que ainda está sendo construído. O segundo é estratégia. Fale quando houver razão. Não simplesmente porque existe espaço para falar. Princípio 3. O silêncio faz as pessoas se revelarem. Grande parte das pessoas tem dificuldade com silêncio. Quando uma conversa fica alguns segundos sem palavras,
Alguém tenta preencher o espaço. E é aí que muitas informações aparecem. Uma pessoa começa a justificar algo que você nem questionou. Outra começa a contar detalhes que pretendia esconder. Outra revela raiva. Outra revela ansiedade. Outra mostra exatamente aquilo que está tentando conseguir de você. Enquanto isso, quem sabe permanecer calmo observa. Esse é um dos motivos pelos quais falar menos pode aumentar sua percepção. Porque quando você está falando, está ocupado produzindo informação. Quando está ouvindo, está recebendo. Você começa a perceber a maneira como alguém muda o tom de voz, a rapidez com que tenta se justificar, as palavras que evita, aquilo que repete, como reage quando você não responde imediatamente. E então você entende uma coisa importante. As pessoas dizem muito quando você para de competir pelo espaço da conversa. Isso vale para relacionamentos, negociações, trabalho, conflitos, amizades. Você não precisa interpretar cada gesto como um segredo. Apenas observe mais. Você descobrirá que grande parte das informações necessárias para entender uma situação aparece quando você deixa de tentar controlar a conversa. Marco Aurélio passou boa parte da vida cercado por disputas, interesses e pessoas tentando influenciar decisões. A postura estoica não exige dominar todas essas pessoas. Exige dominar a própria percepção. Primeiro observe. Depois julgue. Depois haja. Não inverta essa ordem. Princípio 4. Quem se explica demais começa a pedir permissão para existir. Existe uma armadilha emocional extremamente comum. Você toma uma decisão. Alguém não gosta. Então você explica. A pessoa continua não gostando. Você explica mais. Ela questiona novamente. Você oferece detalhes, justificativas, razões, histórico, contexto. Até que, sem perceber, já não está explicando uma decisão. Está pedindo aprovação. Essa é uma diferença crucial. Uma explicação pode ser necessária. Mas explicar-se compulsivamente é outra coisa. É como dizer: preciso que você concorde comigo para eu me sentir autorizado a continuar. E aí está a perda de poder. Porque agora sua tranquilidade depende da aprovação da outra pessoa. Talvez ela nunca venha. Algumas pessoas não querem entender você. Querem que você faça aquilo que elas desejam. Nesse caso, nenhuma explicação será suficiente. O estoico sabe ouvir críticas. Sabe reconsiderar uma decisão. Sabe admitir erro. Mas também sabe chegar ao momento em que diz: eu ouvi. Pensei. E esta continua sendo minha decisão. Depois disso, silêncio. Sem raiva. Sem arrogância. Sem espetáculo. Existe uma força enorme em não transformar cada escolha pessoal em um tribunal público. Se esta parte fez você perceber quantas vezes já entregou sua paz tentando convencer quem não queria entender, escreva nos comentários. Eu não preciso me explicar para todos. E se este conteúdo está trazendo valor, deixe seu like e inscreva-se no canal. Aqui nós não buscamos parecer fortes. Buscamos construir uma mente que não precise provar força o tempo inteiro. Continue. Porque agora entramos na parte mais profunda. Princípio 5. Quem não suporta o silêncio se torna dependente de respostas. Pense em uma mensagem enviada. Você espera 5 minutos. Nada. 20 minutos. Nada. 1 hora. Nada. Então sua mente começa a trabalhar. Será que fiz alguma coisa? Será que está me ignorando? Será que perdeu o interesse? Será que aconteceu alguma coisa? Observe. A outra pessoa ainda não fez praticamente nada. Mas o silêncio já começou a controlar você. Por quê? Porque você transformou a ausência de resposta em uma resposta. Esse fenômeno aparece em diversos lugares. Relacionamentos, trabalho, família, redes sociais. A pessoa fica em silêncio e nossa mente tenta preencher o vazio. É precisamente aí que precisamos de disciplina. Silêncio não significa automaticamente rejeição. Não significa desprezo. Não significa aprovação. Não significa nada até existirem fatos suficientes. Não transforme a ausência de informação em certeza negativa. Você pode perguntar, pode conversar, pode esclarecer. Mas não permita que sua imaginação construa 10 histórias antes da realidade apresentar uma. O estoico procura viver diante daquilo que existe. Não diante de todas as possibilidades que sua mente consegue fabricar. Aprender a suportar silêncio também é aprender a suportar incerteza.
E quem suporta incerteza sem entrar em pânico se torna muito mais difícil de manipular. Princípio 6. O silêncio não é ausência de poder, é poder sob controle. Imagine um guerreiro que carrega uma espada. O fato de ele não puxá-la a cada provocação não significa que não saiba lutar. Pode significar exatamente o contrário. Quem conhece a própria força não precisa demonstrá-la a todo instante. Essa imagem explica bem o silêncio estoico. Silêncio não é incapacidade de responder. É saber que você poderia responder e ainda assim escolher não fazê-lo. Essa diferença transforma tudo. Uma pessoa que não fala porque está intimidada sente-se presa. Uma pessoa que não fala porque percebeu que aquela situação não merece energia está livre. Por fora, ambas parecem caladas. Por dentro, são completamente diferentes. Portanto, não transforme silêncio em passividade. Existem momentos para falar. Existem injustiças que exigem posicionamento. Existem limites que precisam ser comunicados. Existem decisões que precisam ser claras. O estoicismo não ensina você a aceitar tudo quieto. Ensina a não desperdiçar palavras. Fale quando falar melhora a situação. Fale quando existe algo necessário para defender. Fale quando seus valores exigem. Mas não fale simplesmente para aliviar o desconforto do ego. Isso muda sua voz. Porque, quando você não está falando o tempo inteiro, suas palavras começam a carregar mais peso. Princípio 7. O verdadeiro poder do silêncio é não precisar ser validado. Agora chegamos ao ponto central. Você pode aprender todas as técnicas anteriores e ainda continuar emocionalmente dependente. Pode responder menos. Pode contar menos sobre seus planos. Pode observar. Pode não se explicar. Mas, se por dentro estiver pensando, será que perceberam que estou diferente? Será que agora me respeitam? Será que estão sentindo minha falta? Será que meu silêncio está funcionando? Então você continua preso. Apenas trocou uma forma de buscar aprovação por outra. Esse é o erro mais sutil. Silêncio estratégico não é ficar quieto para fazer alguém correr atrás de você. Não é desaparecer para provocar curiosidade. Não é ignorar para punir. Isso ainda coloca outra pessoa no centro. O verdadeiro silêncio começa quando você já não precisa controlar a reação dela. Você faz aquilo que considera correto. E continua. Gostaram? Continue. Criticaram? Analise. Não entenderam? Continue. Reconheceram sua evolução? Ótimo. Não reconheceram? Continue mesmo assim. É aqui que o silêncio se transforma em liberdade. Porque você para de usar sua energia tentando gerenciar a percepção dos outros. E começa a investi-la na única coisa que realmente está sob seu domínio. Quem você está se tornando. Essa é a verdadeira psicologia do silêncio. Não é manipular pessoas. É parar de ser manipulado pela necessidade de ser visto. Quando você chega nesse ponto, alguma coisa muda na sua presença. Você não está desesperado para impressionar. Não precisa vencer toda discussão. Não precisa ter a última palavra. Não precisa explicar cada escolha. Não precisa contar todas as suas conquistas. Você simplesmente constrói. E deixa que a realidade fale por você. Existe um tipo de pessoa que entra em qualquer ambiente tentando provar importância. Fala alto. Interrompe. Conta histórias. Exibe conquistas. Explica quem conhece. Mostra aquilo que possui. E existe outra pessoa. Ela observa. Escuta. Escolhe cuidadosamente quando falar. Não reage a tudo. Não demonstra cada emoção. Não precisa convencer ninguém de que é forte. E existe uma estranha diferença entre as duas. A primeira busca atenção. A segunda transmite presença. Essa presença não nasceu do silêncio por si só. Nasceu do autocontrole que existe por trás dele. Por isso, não saia deste vídeo simplesmente pensando: preciso falar menos. Essa seria uma interpretação superficial. A verdadeira pergunta é: por que eu sinto necessidade de falar? Para impressionar? Para me defender? Para não parecer fraco? Para obter validação? Para preencher ansiedade? Para impedir que alguém pense algo ruim sobre mim? Quanto mais sinceramente você responde essas perguntas, mais começa a conhecer aquilo que governa você. E esse conhecimento é poder. Não poder sobre os outros. Poder sobre si mesmo. Esse foi o objetivo de grande parte da filosofia estoica. Não dominar o mundo. Dominar aquilo que o mundo consegue despertar dentro de você. Então, a partir de hoje, pratique 7 coisas. Quando provocarem você, pause.
Quando sentir vontade de contar todos os seus planos, preserve alguma coisa. Quando alguém estiver falando, escute até o fim. Quando não concordarem com você, não transforme toda divergência em defesa. Quando houver silêncio, não preencha imediatamente com medo. Quando precisar falar, fale com intenção. E quando ninguém reconhecer aquilo que você está construindo, continue construindo. Esse é o ponto. Porque o homem que precisa ser constantemente percebido é governado pelos olhos de quem observa. Mas aquele que consegue trabalhar, pensar, crescer e permanecer firme mesmo quando ninguém está olhando, começa a possuir alguma coisa rara. Uma mente que pertence a ele. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Meu silêncio tem propósito. Não como uma frase bonita, como um compromisso. Falar menos. Observar mais. Reagir menos. Pensar antes de agir. E parar de entregar sua energia a qualquer pessoa que saiba provocar você. Se este vídeo fortaleceu sua maneira de pensar, deixe seu like e inscreva-se no Mente de Elite. Aqui continuamos aprofundando estoicismo, autocontrole, disciplina, inteligência emocional e força mental. E existe uma continuação natural para aquilo que você acabou de aprender. Porque depois de aprender o poder do silêncio, você precisa dominar uma segunda habilidade. Continuar absolutamente calmo quando alguém tenta provocar você de propósito. Esse é o próximo conteúdo que está aparecendo na sua tela. Assista. Porque quem controla sua reação, controla o acesso à sua mente. E a partir de agora, esse acesso precisa ser seu.